Olá, começamos mais uma edição do Janela Internacional, programa da TV FPA dedicado às questões mundiais, política externa do governo Lula e política de relações internacionais do PT. Essa edição está sendo gravada no dia 3 de novembro, uma segunda-feira por volta das 10 horas da manhã, mas só irá ao ar no dia 5, uma quarta-feira, a partir das 15 horas. O programa de hoje terá uma introdução com os destaques da semana passada e um panorama geral das notícias do mundo. Começando com Venezuela, o país suspendeu no dia 28 um acordo com Trinidad e Tobago para fornecimento de gás, alegando que o país vizinho recebeu um navio de guerra dos Estados Unidos, considerado uma provocação pelas autoridades venezuelanas. O USS Gravely é um destroyer de mísseis guiados que chegou no dia 26 a Porto Espanha, capital de Trinidad e Tobago, com fuzileiros navais a bordo para exercícios militares conjuntos planejados, que o governo da ilha afirmou serem regulares. Os Estados Unidos também anunciaram a chegada iminente do USS Gerald R. Ford, o maior porta-aviões do mundo, que pode acomodar até 90 aviões e helicópteros de ataque. Ao cancelar o acordo do gás, o presidente Nicolás Maduro acusou a primeira-ministra de Trinidad e Tobago, Kamla Persad-Bissessar, de transformar a nação caribenha em um porta-aviões do Império Estadunidense contra a Venezuela. Em tom aparentemente desafiador, Persad-Bissessar respondeu que o futuro do país não depende da Venezuela e nunca dependeu. Acrescentou que seu governo tem se afastado da dependência do campo de gás conjunto Dragón, localizado em águas venezuelanas próximas a Trinidad. No entanto, negou um aumento das tensões entre os dois países, separados por uma pequena baía com apenas 11 quilômetros de largura em seu ponto mais estreito. Ao contrário de outras lideranças latino-americanas e caribenhas que têm comparado os ataques dos Estados Unidos contra barcos na região a execuções extrajudiciais, Persad-Bissessar apoiou a campanha e afirmou que preferia ver traficantes de drogas explodidos em pedaços a vê-los matar seus cidadãos. Trinidad e Tobago depende do gás para 92,6% de suas necessidades energéticas, com os 7,3% restantes provenientes de derivados de petróleo, segundo a Agência Internacional de Energia. Fontes renováveis como eólica e solar fornecem apenas 0,02% da energia do país. O que é o acordo entre Venezuela e Trinidad e Tobago? Os dois países concordaram em perfurar conjuntamente em busca de gás em 2018. No entanto, esse projeto sofreu longos atrasos e foi complicado pelas sanções dos Estados Unidos contra a Venezuela. Apesar dessas sanções, a licença para o campo permite que a multinacional britânica Shell e a Companhia Nacional de Gás de Trinidad e Tobago desenvolvam o campo de gás Dragón na costa da Venezuela, que possui reservas estimadas em 119 bilhões de metros cúbicos de gás. Separadamente, a Shell está desenvolvendo o projeto de gás Manatee, que cruza a fronteira marítima com a Venezuela, mas recebeu permissão do governo Maduro para ser desenvolvido em Trinidad de forma independente. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou em setembro que os Estados Unidos ainda apoiam a proposta do governo de Trinidad e Tobago para o campo de gás Dragón, mas tomarão medidas para garantir que não proporcione benefícios significativos ao governo Maduro. Ainda no dia 28, a Assembleia Nacional Venezuelana declarou Kamla Persad-Bissessar como persona non grata. Os parlamentares consideraram que ela adotou uma postura belicosa ao permitir que a CIA e o Comando Sul dos Estados Unidos realizassem exercícios militares em Trinidad e Tobago. Em meio a essa crescente tensão, o destroyer foi retirado de Trinidad e Tobago no dia 30, mas isso não ajudou a acalmar a situação, pois ele permanece na região caribenha junto a outras embarcações militares.
Enquanto voava de volta da Ásia no dia 31 de outubro, ao ser questionado por repórteres a bordo do avião presidencial, Trump afirmou que não considerava ataques dentro da Venezuela, contradizendo suas próprias declarações feitas no início de outubro e em meio a um grande aumento da presença militar estadunidense na região do Caribe. Na semana anterior, já havia afirmado que não necessariamente pediria uma declaração de guerra e continuou: acho que vamos apenas matar as pessoas que estão trazendo drogas para o nosso país, certo? Vamos matá-las. Logo em seguida, acrescentou: agora elas, as drogas, estão entrando por terra. A terra será o próximo alvo. Por sua vez, Marco Rubio transmitiu a mesma mensagem ao responder a um artigo do Miami Herald, que afirmava que as forças de Washington estavam prontas para atacar a Venezuela. Em postagem no Twitter, escreveu: suas fontes que alegam ter conhecimento da situação o enganaram para que escrevesse uma notícia falsa. O Alto Comissário das Nações Unidas para Direitos Humanos, Volker Turk, condenou os ataques e seu crescente custo humano como inaceitáveis em um comunicado divulgado também no dia 31. Diz o comunicado: os Estados Unidos devem interromper esses ataques e tomar todas as medidas necessárias para impedir a execução extrajudicial de pessoas a bordo dessas embarcações, independentemente da conduta criminosa alegada contra elas. Enquanto isso, pesquisas de opinião revelaram que cada vez menos pessoas nos Estados Unidos aprovam a presença militar no Caribe. Na pesquisa mais recente, publicada no dia 31, apenas 30% dos entrevistados disseram aprovar fortemente ou parcialmente o destacamento naval, enquanto 37% o desaprovam. Em setembro, os números eram de 36% em apoio contra 38% que desaprovavam. De sua parte, o governo de Trinidad e Tobago colocou suas forças armadas em alerta no dia 31 e convocou todo o pessoal para suas bases. As forças foram colocadas em nível de alerta máximo. Os soldados receberam ordens para se apresentar ao serviço e a polícia informou que todas as licenças estão restritas até segunda ordem. Em rara ação bipartidária nos Estados Unidos, o senador republicano Roger Wicker e o democrata Jack Reed divulgaram uma declaração no dia 31 de outubro, juntamente com 2 cartas, solicitando mais informações sobre os ataques. As cartas eram endereçadas ao secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, e datadas de 23 de setembro e 6 de outubro. Wicker, que também preside uma comissão, e Reed disseram que, até o momento, os documentos solicitados não foram fornecidos. Já o senador Bernie Sanders usou sua conta oficial no Twitter para condenar as ações militares em águas caribenhas próximas à Venezuela, reacendendo o debate em Washington sobre a legalidade de ações executivas unilaterais. Diz o texto: Trump está ameaçando ilegalmente uma guerra com a Venezuela, depois de matar mais de 50 pessoas em ataques não autorizados no mar. A Constituição é clara. Somente o Congresso pode declarar guerra. O Congresso deve defender a lei e pôr fim ao militarismo de Trump. Ele apelou a seus colegas exigindo que o Congresso estadunidense assumisse seu papel constitucional e agisse imediatamente para deter o militarismo do atual presidente. Além disso, parlamentares democratas da Comissão de Serviços Armados da Câmara abandonaram uma reunião, indignados pela ausência de consultores jurídicos que poderiam ter argumentado a favor da legalidade dos ataques contra os supostos navios de tráfico de drogas. E o presidente colombiano Gustavo Petro denunciou no dia 1º de novembro o silêncio internacional das organizações de direitos humanos em relação às agressões dos Estados Unidos contra pessoas no Mar do Caribe. Por meio de seu Twitter, Petro escreveu:
Se o governo Trump está violando o direito internacional ao atacar pessoas com força desproporcional e esmagadora no Mar do Caribe, ou seja, execuções extrajudiciais, como diz a ONU, por que a OEA não se reúne para estudar esse problema de violações sistemáticas dos direitos humanos no Caribe? Por que não há medidas cautelares por parte da Comissão de Direitos Humanos em Washington? Será medo de serem tratados com igualdade nas Américas? O que explica o silêncio dos progressistas e dos governos? A Convenção Americana sobre Direitos Humanos, assinada pelos Estados Unidos, é unilateral? Ela serve apenas contra os estados da América Latina e do Caribe e não é verdadeiramente americana? A legitimidade da OEA e do Sistema Interamericano de Direitos Humanos criado na década de 70 está sendo redefinida. Ou somos um continente de nações soberanas, ou somos um continente colonizado por um império. O pronunciamento veio após os Estados Unidos confirmarem mais ataques com mortes no Mar do Caribe, continuando essa política que está sendo cada vez mais comparado à execução sumária. E no dia 2 de novembro, a agência Reuters publicou uma investigação sobre a reativação e a modernização de uma antiga base naval da Guerra Fria no Caribe, há muito abandonada. Atividades de construção na antiga base naval de Roosevelt Roads, em Porto Rico, fechada pela Marinha há mais de 20 anos, estavam em andamento em 17 de setembro, quando equipes começaram a limpar e repavimentar as pistas que levam à pista de pouso e decolagem. Quando a Marinha se retirou em 2004, Roosevelt Roads era uma das maiores bases navais estadunidenses do mundo, ocupando uma localização estratégica e oferecendo um amplo espaço para armazenar equipamentos. Além de melhorias para pouso e decolagem, estão sendo construídas instalações em aeroportos civis em Porto Rico e St. Croix, nas Ilhas Virgens. Os dois territórios ficam a aproximadamente 8 quilômetros da Venezuela. Para monitorar a atividade militar dos Estados Unidos na região nos últimos 2 meses, a Reuters fotografou bases militares e analisou imagens de satélite, dados de rastreamento de navios e voos e publicações em redes sociais. Também rastreou os movimentos de embarcações militares por meio de reportagens locais e fotos e vídeos de fontes abertas. Desde o início de setembro, os Estados Unidos já realizaram ao menos 14 ataques contra supostos navios de narcotráfico no Caribe e no Pacífico, resultando em 61 mortes. Questionada sobre essa expansão, a Casa Branca afirmou que o presidente Donald Trump havia prometido durante a campanha eleitoral combater os cartéis de drogas da região. O reforço militar no Caribe começou em agosto com a chegada de navios de guerra, um submarino nuclear, caças e navios de reconhecimento. O Pentágono e o governador de Porto Rico não responderam ao pedido de comentário diante das descobertas da Reuters. Vamos ao Sudão. Abdel Fattah al-Burhan, chefe do exército sudanês, anunciou na noite do dia 27 de outubro a retirada de suas tropas de seu último reduto em Darfur, enquanto a ONU emitiu um alerta sobre relatos de atrocidades cometidas pelo grupo paramilitar Forças de Apoio Rápido, RSF, na sigla em inglês, que agora controla a cidade de Al-Fasher. A retirada do exército sudanês da cidade deixa mais de 250 mil pessoas, metade delas crianças, sob o controle paramilitar. Grupos de ajuda humanitária relataram cenas caóticas no local, incluindo assassinatos, prisões e ataques a hospitais. Em sua declaração, al-Burhan disse que seus soldados decidiram se retirar completamente da cidade na esperança de poupar a população civil de mais violência. A perda de Al-Fasher para as RSF pode prenunciar outra divisão do Sudão,
mais de uma década após a criação do Sudão do Sul. Esta mais recente guerra começou em abril de 2023, quando a tensão entre os militares e as forças paramilitares explodiu em combates na capital, Khartoum. O conflito já matou dezenas de milhares de pessoas e deslocou mais de 12 milhões. As imagens publicadas nas redes sociais desde o dia 26 de outubro mostravam combatentes das RSF comemorando dentro e ao redor da antiga base militar de Al-Fasher, além de atirando e espancando pessoas que tentavam fugir. Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, disse que os combatentes das Forças de Apoio Rápido teriam cometido atrocidades e afirmou que o risco de novas violações e atrocidades em larga escala motivadas por questões étnicas em Al-Fasher aumenta a cada dia. A Rede de Médicos do Sudão, grupo médico que acompanha a guerra, descreveu o ataque das Forças de Apoio Rápido a Al-Fasher como um massacre e afirmou que dezenas de pessoas foram mortas. Combatentes das RSF devastaram partes da cidade, saquearam hospitais e instalações médicas e destruíram o que restava da infraestrutura essencial de suporte à vida e assistência médica. A Rede Darfur para os Direitos Humanos afirmou que as RSF detiveram mais de 1.000 civis e descreveram a ação como ataques sistemáticos contra civis, detenções arbitrárias e potenciais atos que configuram crimes de guerra. As notícias que chegaram nos dias seguintes apontavam para mais relatos de atrocidades, incluindo execuções sumárias, ataques a civis em rotas de fuga e invasões de casas, violência sexual, particularmente contra mulheres e meninas. Esse é o teor das notícias mantido por pessoas que conseguiram escapar após a queda de Al-Fasher. Um vídeo perturbador veio à tona e mostrava combatentes percorrendo o que foi identificado como o Hospital Saudita, executando pacientes pelo caminho. Entre os mortos estavam profissionais de saúde. Segundo sobreviventes que fugiram da cidade, ao menos 500 pessoas buscavam refúgio no hospital. Sheldon Yett, representante do UNICEF no Sudão, descreveu as cenas em Al-Fasher como campos de extermínio. Ele afirmou a Al Jazeera que estava em Ruanda durante o genocídio. Há ecos disso aqui. Também afirmou que o UNICEF perdeu contato com muitos dos voluntários e iniciativas de ajuda humanitária locais que apoiavam no terreno, incluindo a equipe que administra as cozinhas comunitárias, que desempenham um papel fundamental no combate à fome no Sudão, e que muitos correm grave perigo. O Conselho de Segurança da ONU condenou no dia 30 de outubro o que descreveu como atrocidades cometidas em Al-Fasher. O representante permanente do Sudão na ONU, Al-Harith Idris Al-Harith Mohammed, solicitou que o Conselho de Segurança iniciasse uma investigação oficial sobre o genocídio na cidade. Os deslocamentos forçados estão sobrecarregando ainda mais as regiões sudanesas ao norte de Al-Fasher. Organizações humanitárias que atuam em Tawila, cidade a cerca de 70 quilômetros de Al-Fasher, descreveram uma situação humanitária alarmante, com milhares de pessoas fugindo da violência. Redes de voluntários locais apelaram à ONU para que agisse rapidamente e auxiliasse famílias deslocadas, alertando que a região enfrenta uma grave crise humanitária devido ao fluxo maciço de civis. Agências humanitárias alertaram que, sem intervenção imediata, a queda de Al-Fasher pode sinalizar o início de uma catástrofe humanitária ainda maior. As forças de apoio rápido surgiram da notória milícia ligada ao governo conhecida como Janjaweed, que brutalizou os sudaneses durante o conflito de Darfur na década de 2000. O atual conflito já matou mais de 40 mil pessoas e criou a pior crise humanitária do mundo, com parte do país, incluindo a região de Al-Fasher, mergulhada na fome.
Ele tem sido marcado por atrocidades graves, incluindo assassinatos e estupros motivados por questões étnicas, de acordo com a ONU e grupos de direitos humanitários. O Tribunal Penal Internacional afirmou estar investigando supostos crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E do Sudão para Gaza, apesar da fragilidade do acordo, o cessar-fogo em Gaza deveria permitir o estabelecimento de uma força internacional de estabilização destinada a pacificar a região, mas a ideia ainda encontra obstáculos. De acordo com o plano de Donald Trump, no qual se baseia o atual acordo de cessar-fogo, uma força internacional de estabilização seria enviada à região. O secretário de Estado Marco Rubio afirmou que muitos países haviam manifestado interesse em participar, fosse em termos financeiros, de pessoal ou ambos. Mas eles precisariam de uma resolução da ONU ou de um acordo internacional, conforme exigência de suas legislações. A Força Internacional de Estabilização foi originalmente concebida para garantir segurança nas áreas de Gaza de onde as tropas israelenses se retirariam e também impedir a entrada de munições no território, facilitar a distribuição de ajuda humanitária e treinar uma força policial palestina. Mas agora Washington quer que essa força seja responsável também por desarmar o Hamas, ou seja, para o governo dos Estados Unidos, o desarmamento deve envolver a criação dessa força internacional de estabilização. E o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu ameaçou retomar a guerra caso Gaza não seja completamente desmilitarizada. Espera-se que a Força Internacional de Estabilização assuma o formato de uma missão nos moldes do mecanismo autorizado no ano passado para o Haiti combater gangues, ou seja, seria uma missão de estabilização, não de manutenção da paz. Qual a diferença entre missão de estabilização e missão de paz? Em missão de estabilização, o objetivo não é apenas observar um cessar-fogo ou separar as partes, mas, sobretudo, restabelecer a ordem em um ambiente ainda instável, muitas vezes sem a assinatura de um acordo de paz. As forças atuantes podem ser autorizadas a agir de forma mais ativa e menos neutra, e suas ações seriam orientadas para estabilização da ordem pública, segurança, reconstrução e potencialmente uso da força, em vez de simples vigilância. Isso ocorre inclusive para neutralizar atores armados ou proteger civis, abrindo a possibilidade de uso da força contra grupos armados, no caso palestinos, não estatais, e para proteger a ordem pública. Já numa operação de paz, espera-se que as forças, ou melhor, espera-se que as partes em conflito deem seu consentimento, o arcabouço político seja estabelecido e as tropas frequentemente intervêm de forma passiva, como observar, apoiar e proteger, com uso limitado da força. Diversos países, principalmente árabes e muçulmanos, anunciaram a disposição para participar dessa Força Internacional de Estabilização. Europa e Estados Unidos não enviariam tropas terrestres. O Reino Unido enfatizou que o objetivo final é um Estado palestino, que deverá ser considerado uma entidade única abrangendo também Cisjordânia e Jerusalém Oriental. Em 26 de outubro, Benjamin Netanyahu declarou que Israel teria poder de veto sobre os membros da força encarregada de garantir a segurança no período pós-guerra em Gaza. A Turquia expressou sua disposição em participar da missão, mas recebeu uma recusa de Israel. O presidente Erdogan foi um dos primeiros a denunciar publicamente o genocídio em Gaza como uma vergonha para a humanidade, isso já em 2024. Até que a Força Internacional de Estabilização seja mobilizada, e enquanto a próxima fase do acordo entre Hamas e Israel permanece incerta, um centro de coordenação militar civil, localizado a cerca de 30 quilômetros de Gaza, foi inaugurado em 21 de outubro, composto por 200 soldados dos Estados Unidos e participação de países como Grã-Bretanha, França, Espanha e Emirados Árabes Unidos. Simultaneamente, drones estadunidenses realizam missões de vigilância sobre o enclave, contornando a inteligência israelense.
Esse centro tem como objetivo facilitar a implementação do acordo de cessar-fogo. Atualmente, o exército israelense mantém o controle de aproximadamente metade do território palestino devastado. Enquanto isso, os habitantes locais continuam a viver em condições catastróficas. Segundo a ONU, a fome persiste e a ajuda humanitária que entra em Gaza desde o cessar-fogo permanece restrita, com caminhões transportando alimentos e medicamentos autorizados a passar apenas em quantidades muito menores do que as necessárias. Enquanto se debate a segunda fase do suposto acordo de cessar-fogo, uma série de ataques aéreos israelenses atingiu diversas áreas na faixa de Gaza entre os dias 28 e 29 de outubro, deixando ao menos 100 mortos, incluindo crianças, segundo relatos médicos locais. Esses ataques fazem parte de uma ofensiva que tem se concentrado em áreas densamente povoadas, incluindo campos de refugiados, residências particulares e mesquitas, resultando em um grande número de feridos e deslocados. No campo de refugiados de Al-Bureish, as forças israelenses atacaram uma escola que servia de abrigo temporário. Donald Trump defendeu essas ações, justificando que, por relatos de que um soldado israelense de 37 anos havia sido morto no sul de Gaza, mas uma declaração do exército israelense não especificou quando ele foi morto. O Hamas negou qualquer responsabilidade pelo suposto ataque contra forças israelenses no sul de Gaza e disse em comunicado que permanece comprometido com o cessar-fogo. A equivalência aqui é a mesma de sempre. Vidas palestinas valem menos. Pela morte de um soldado israelense, mata-se uma centena de palestinos, incluindo civis e crianças. E na Cisjordânia ocupada, mais de 4.000 oliveiras já foram destruídas por ataques israelenses, e no final de outubro foi relatado que no norte de Ramallah, soldados israelenses expulsaram agricultores palestinos e confiscaram seus olivais. A infraestrutura agrícola palestina, especialmente os olivais, tem sido alvo de ataques israelenses intensificados na região, de acordo com relatos de fontes locais e organizações internacionais. Nas últimas semanas, incêndios criminosos e apropriações ilegais de terras agrícolas foram documentados como parte de uma estratégia que, segundo observadores, busca deslocar comunidades palestinas e enfraquecer seus meios de subsistência econômica. Embora essas terras estejam localizadas na área B da Cisjordânia, de acordo com os termos do Acordo de Oslo, elas foram declaradas zona militar fechada, impedindo o acesso de seus legítimos proprietários. Isso contraria os termos do acordo. O Escritório para a Coordenação de Assuntos Humanitários relatou 126 ataques em 70 cidades e vilarejos, resultando na destruição de mais de 4.000 oliveiras e mudas e representando o maior número de ataques registrados desde 2020, segundo dados verificados pela ONU. Após décadas, o exército israelense arrancou milhares de oliveiras em toda a Cisjordânia, impactando uma cultura que é um símbolo cultural e econômico fundamental para a população palestina, como parte de uma política de ocupação denunciada por diversas organizações internacionais e parte de um processo sistemático de confisco de terras. Vamos agora ao nosso panorama internacional, começando com notícias do Brasil. Na semana passada, reportamos o encontro entre Lula e Trump em Kuala Lumpur, capital da Malásia, onde ambos estavam para participar da cúpula da ASEAN. No mesmo dia 27, ocorreu o primeiro encontro entre as delegações brasileira e estadunidense, com o objetivo de iniciar um canal direto de diálogo sobre as medidas tarifárias impostas pelos Estados Unidos e buscar caminhos para reduzir barreiras comerciais dos dois países, buscando a ampliação do comércio bilateral. Pelo Brasil, a comitiva foi liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, e teve a presença do secretário executivo do Ministério do Desenvolvimento e Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Rosa, e do embaixador Aldo Faleiro, integrante da Assessoria Especial da Presidência. Pelos Estados Unidos participaram o representante comercial Jameson Greer e o secretário do Tesouro Scott Bessent. Sobre esse ponto especificamente, nos Estados Unidos, os senadores
aprovaram no dia 28 de outubro uma legislação que anula as tarifas impostas por Trump contra o Brasil, ao encerrar a emergência nacional declarada por Trump em julho, que tentava retalhar nosso país pelo julgamento do cavernícola. Essas declarações de emergência foram usadas por Trump para justificar sua política de tarifas de importação. O projeto foi, agora, enviado à Câmara de Representantes, onde se espera que seja arquivado, como tem acontecido com medidas legislativas que tentam acabar com as tarifas. O massacre no Rio de Janeiro, ocorrido no dia 28 de outubro, teve forte repercussão na imprensa internacional. O britânico The Guardian escreveu sobre as fotos de mortos que se espalharam pelas redes sociais. O espanhol El País falou sobre uma ação policial contra o crime organizado que era a mais letal da história da cidade brasileira. Nos Estados Unidos, The New York Times seguiu a mesma linha ao chamar essa ação policial de a mais mortal da história do Rio. O francês Le Figaro reportou os questionamentos sobre a eficácia das operações policiais no Rio, e o argentino El Clarín fez uma comparação. Não é Gaza, é o Rio. Por Twitter, a ONU escreveu na noite do dia 28. Brasil, estamos horrorizados com a operação policial em andamento nas favelas do Rio de Janeiro, que já teria resultado na morte de mais de 60 pessoas, incluindo 4 policiais. Esta operação letal reforça a tendência de consequências extremamente fatais das ações policiais nas comunidades marginalizadas do Brasil. Relembramos às autoridades suas obrigações sob o direito internacional dos direitos humanos e instamos à realização de investigações rápidas e eficazes. Em pronunciamento posterior, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, pediu uma investigação imediata dos fatos, seguido por Volker Türk, alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, que também pediu uma reforma dos métodos de policiamento no país. Ainda no mesmo dia, a Embaixada dos Estados Unidos em Brasília emitiu alerta de segurança sobre a situação no Rio e a recomendação aos cidadãos dos Estados Unidos para evitar determinadas áreas da cidade. O alerta ocorreu em meio à revelação de que o governo do estado do Rio enviou há cerca de 8 meses um relatório ao governo estadunidense em que classificava o Comando Vermelho como organização com atuação internacional e características de grupo terrorista, detalhando como a facção expandiu suas operações para a América do Norte com o objetivo de aprofundar a cooperação com autoridades dos Estados Unidos no combate ao tráfico de drogas e pressionar Washington a impor sanções contra líderes do Comando Vermelho, numa estratégia que coincide com a política de Washington de incluir cartéis e facções de narcotráfico na lista de organizações terroristas estrangeiras. Essa postura diverge da visão do governo Lula, que considera Comando Vermelho e PCC como organizações criminosas, mas não terroristas. Segundo o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, a legislação brasileira define terrorismo como atos com motivação ideológica, política ou religiosa, que não se aplica a facções voltadas para o lucro do crime organizado. Na Argentina, a Aliança Libertária de Javier Milei obteve ganhos expressivos nas eleições de meio de mandato do dia 25, mas, segundo analistas e legisladores, ele enfrentaria agora o desafio de construir uma coalizão para aprovar as reformas desejadas pelos investidores. A votação pode permitir ao partido de Milei, La Libertad Avança, passar de pequeno partido minoritário para um bloco com capacidade de garantir que os vetos presidenciais não sejam derrubados pelo Congresso, permitindo ao governo manter as medidas de austeridade para controlar os gastos. No entanto, Milei agora precisa conquistar aliados para apoiar mudanças políticas mais profundas, incluindo as reformas tributária e trabalhistas que ele quer aprovar, e para isso
não terá maioria nas duas casas legislativas que tomarão posse em 10 de dezembro. O governo quer simplificar o sistema tributário argentino, provavelmente com redução e eliminação de taxas, visando impulsionar a produtividade. Também quer reformular as leis trabalhistas para dar aos empregadores mais flexibilidade para simplificar contratação e demissão, estender a jornada de trabalho legal, dividir os dias de férias e permitir o pagamento parcial dos salários em formas não monetárias, ou o pagamento da indenização em parcelas, e a transferência da jurisdição de disputas trabalhistas dos tribunais federais para os tribunais locais, que, segundo críticos, não teriam conhecimento técnico, o que pode enfraquecer a proteção dos trabalhadores e favorecer decisões que beneficiem os empregadores. Segundo analistas, simplificar a arrecadação de impostos pode ser viável, mas as reformas trabalhistas representam um desafio maior por serem impopulares junto à maioria da população. No dia 29 de outubro, a Assembleia Geral da ONU adotou pelo 33º ano consecutivo uma resolução exigindo o fim do embargo econômico, comercial e financeiro imposto pelos Estados Unidos contra Cuba. Desde 1992, essa resolução tem sido apoiada quase unanimemente, e neste ano a votação refletiu mais uma vez o forte apoio à posição cubana. Foram 165 países a favor, 7 que votaram contra e 12 que se abstiveram. A maioria dos Estados-membros enfatizou a necessidade de que os Estados Unidos deveriam respeitar os princípios de soberania e não interferência. Durante o debate que antecedeu a votação, diversos países e blocos regionais reiteraram sua condenação ao bloqueio e exigiram seu levantamento imediato e incondicional. Os participantes concordaram em apontar que a medida afeta gravemente o desenvolvimento econômico e o bem-estar do povo cubano, além de carecer de qualquer justificativa legal ou moral no cenário internacional. Um relatório apresentado pelo governo cubano à Assembleia Geral indicava que os prejuízos causados pelo bloqueio no último ano ultrapassaram 7,5 bilhões de dólares, representando um aumento de 49% em comparação com o período anterior. Vamos agora aos Estados Unidos, onde a paralisação do governo entrou em seu segundo mês no dia 1º de novembro, com a questão social em estado crítico, não apenas por ser a segunda mais longa da história do país, mas também porque a falta de fundos pode afetar 42 milhões de pessoas que dependem de assistência alimentar do governo, entre elas ao menos 10 milhões de latinos. A crise política entre democratas e republicanos no Congresso teve um impacto devastador sobre o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, conhecido em inglês por SNAP, que ficou sem fundos a partir do dia 1º, o que significa que suas operações podem ser suspensas em breve. Após a notícia, o país acordou com longas filas de espera para receber alimentos gratuitos em bancos de alimentos e pontos de distribuição drive-thru. O programa SNAP, também conhecido como Vale Alimentação, é vital para 1 em cada 8 estadunidenses, incluindo uma grande proporção de crianças, idosos e pessoas com deficiência. Mais de 20 estados e o Distrito de Colômbia, onde fica a capital Washington, entraram com uma ação judicial contra o governo Trump por sua recusa em usar fundos emergenciais para evitar a suspensão do programa. A ação foi liderada pelos estados de Califórnia e Massachusetts e reflete o fato de que esta é a primeira vez desde sua criação que o adiamento é devido à inação do Departamento de Agricultura, que publicou um aviso em seu site afirmando que não financiaria o programa se o governo continuasse paralisado em novembro. No caso da Califórnia, o programa beneficia 5,5 milhões de pessoas, das quais 63,2% são crianças e idosos.
No dia 27 de outubro, Donald Trump ordenou que as Forças Armadas dos Estados Unidos reiniciassem imediatamente o processo de testes de armas nucleares após uma paralisação de 33 anos. O anúncio foi feito de surpresa em sua rede Truth Social, enquanto estava a bordo de seu helicóptero a caminho de Busan, na Coreia do Sul, para uma sessão de negociações comerciais com o presidente chinês Xi Jinping. O texto dizia: por causa dos programas de testes de outros países, instruiu o Departamento de Guerra a começar a testar nossas armas nucleares em igualdade de condições. Esse processo começará imediatamente. A Rússia está em segundo lugar e a China em um distante terceiro, mas estaremos em pé de igualdade dentro de 5 anos. Não ficou claro se Trump se referia a testes de explosivos nucleares que seriam realizados pela Administração Nacional de Segurança Nuclear ou a testes de voo de mísseis com capacidade nuclear. Nenhuma potência nuclear realizou testes nucleares explosivos em mais de 25 anos, com exceção da Coreia do Norte, mais recentemente em 2017. Mais tarde, a caminho de volta para Washington, já a bordo do Air Force One, Trump disse que os testes eram necessários para garantir que os Estados Unidos acompanhassem as potências nucleares rivais e que os locais de testes seriam determinados posteriormente. Em resposta, Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, disse a repórteres: o presidente Trump mencionou em sua declaração que outros países estão envolvidos em testes de armas nucleares. Até agora, não sabíamos que alguém estivesse realizando testes. A Rússia pós-soviética nunca realizou testes nucleares. A União Soviética realizou seu último teste em 1990 e a China em 1996. O ex-presidente George Bush, pai, anunciou uma moratória nos testes nucleares dos Estados Unidos em 1992, após um último teste em setembro desse ano. O presidente russo Vladimir Putin, que comanda o maior arsenal de ogivas nucleares do mundo, afirmou repetidamente que se qualquer país testar uma arma nuclear, a Rússia também o faria. Seu país testou 2 novas armas de propulsão nuclear no final de outubro. Xi Jinping mais que dobrou o arsenal de ogivas nucleares da China para cerca de 600 armas nos últimos 5 anos. O Ministério das Relações Exteriores da China pediu que os Estados Unidos cumpram seu compromisso com a moratória sobre testes nucleares e defendam o equilíbrio e a estabilidade estratégicos globais. Robert Floyd, chefe da Organização do Tratado de Proibição Completa de Testes Nucleares, com sede em Viena, expressou alarme. Qualquer teste de arma nuclear explosiva por qualquer Estado seria prejudicial e desestabilizador para os esforços globais de não proliferação e para a paz e a segurança internacionais. Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, afirmou que os riscos nucleares atuais já são alarmantemente altos e instou os países a evitarem todas as ações que possam levar a erros de cálculo ou a uma escalada com consequências catastróficas. Farhan Haq, porta-voz adjunto da ONU, afirmou: como ele disse, nunca devemos esquecer o legado desastroso de mais de 2.000 testes de armas nucleares realizados nos últimos 80 anos e que os testes nucleares nunca podem ser permitidos sob nenhuma circunstância. Voltando agora para a África, sobre a Nigéria, no dia 1º de novembro, Donald Trump ameaçou realizar ataques no país em resposta a uma suposta violência anticristã, afirmando ter instruído o recém-renomeado Departamento de Guerra a se preparar para uma possível ação. Mais cedo ele havia ameaçado cortar toda a assistência ao país se seu governo continuasse permitindo o assassinato de cristãos e que os Estados Unidos poderiam entrar no país para eliminar completamente os terroristas islâmicos que estariam cometendo as atrocidades. A publicação nas redes sociais veio um dia depois de Trump anunciar que a Nigéria,
um país quase igualmente dividido entre norte de maioria muçulmana e sul predominantemente cristão, seria adicionada à lista de países de preocupação especial do Departamento de Estado, criada para monitorar a perseguição religiosa em todo o mundo. Nos últimos meses, parlamentares de direita e figuras proeminentes nos Estados Unidos alegaram que os conflitos violentos na Nigéria faziam parte de uma campanha de genocídio cristão. Embora grupos de direitos humanos tenham instado o governo nigeriano a fazer mais para lidar com a instabilidade no país, que sofreu ataques mortais do grupo Boko Haram e outros grupos armados, especialistas afirmam que as alegações de um genocídio cristão são falsas e simplistas. Em entrevista à Al Jazeera, Bulama Bukarti, advogado humanitário nigeriano e analista de conflitos e desenvolvimento, afirmou: todos os dados revelam que não há nenhum genocídio cristão em curso na Nigéria. Esta é uma narrativa perigosa da extrema-direita que vem se intensificando há muito tempo e que o presidente Trump está amplificando hoje, afirmando ainda que era divisiva e que só aumentaria ainda mais a instabilidade na Nigéria, explicando que os grupos armados nigerianos têm como alvo tanto muçulmanos quanto cristãos. Poucas horas antes da ameaça de Trump, o presidente nigeriano Bola Ahmed Tinubu divulgou uma declaração afirmando: a caracterização da Nigéria como um país religiosamente intolerante não reflete nossa realidade nacional, nem leva em consideração os esforços consistentes e sinceros do governo para salvaguardar a liberdade de religião e crença de todos os nigerianos. A Nigéria se opõe à perseguição religiosa e não a incentiva. A Nigéria é um país com garantias constitucionais para proteger cidadãos de todas as crenças. Da Nigéria para a República Saharaui, o Conselho de Segurança da ONU aprovou no dia 31 de outubro uma resolução baseada num plano de autonomia proposto pelo Marrocos, numa votação aprovada com 11 votos a favor, 3 abstenções, nenhum voto contra e a ausência da Argélia. A proposta também prorroga o mandato da Missão das Nações Unidas para o Referendo no Saara Ocidental, a MINURSO, por 1 ano, com base nessa autonomia. Nesse mesmo dia, a Frente Polisário rejeitou qualquer participação em negociações baseadas em propostas que legitimassem a ocupação do Saara Ocidental pelo Marrocos e não garantissem o direito do povo saharaui à autodeterminação. A frente reafirmou sua disponibilidade de participar do processo de paz patrocinado pela ONU no Saara Ocidental, mas que essa resolução não faria parte de negociações que apoiassem a ocupação militar marroquina e negassem ao povo saharaui seu direito à autodeterminação e à soberania. Declarou ainda que posições unilaterais que buscam sacrificar o Estado de Direito, a justiça e a paz em prol de conveniências políticas de curto prazo apenas exacerbarão o conflito e colocarão em risco a paz, a segurança e a estabilidade em toda a região. A Frente Polisário é reconhecida pela ONU e pela União Africana como a legítima representante do povo saharaui. Voltando para a Ásia, a Coreia do Sul sediou a cúpula anual da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico, a APEC, ocorrida nos dias 31 de outubro e 1º de novembro em Yeonju, cidade ao sul do país. O objetivo desta cúpula era promover uma comunidade mais unida e inovadora diante das incertezas no comércio internacional. Além da cúpula, grande parte da atenção se concentrou nos encontros bilaterais entre os líderes presentes e nas ações do presidente chinês Xi Jinping, sobretudo após Donald Trump ter desistido no dia anterior de participar da cúpula. Xi Jinping apresentou a China como uma defensora do multilateralismo e do livre comércio e afirmou, na abertura do evento, que os países precisam trabalhar juntos diante de um ambiente global cada vez mais complexo e volátil.
Os líderes da APEC declararam que comércio e investimento robustos eram vitais para o crescimento da região e enfatizaram seu compromisso em aprofundar a cooperação econômica para navegar no ambiente global em constante evolução. Também afirmaram que a organização promoveria a integração econômica orientada pelo mercado e fortaleceria o compartilhamento de experiências, o desenvolvimento de capacidades e o engajamento empresarial. Os líderes ainda prometeram cooperação regional em inteligência artificial e nos desafios demográficos decorrentes da queda das taxas de natalidade. Falando antes da declaração, o presidente sul-coreano Lee Jae-myung, anfitrião da cúpula, alertou que as economias estavam navegando por uma era de crescente incerteza global. Ele disse: "O sistema de livre comércio está passando por forte turbulência, a incerteza econômica global está se aprofundando e o ímpeto para o comércio e o investimento está enfraquecendo." A APEC foi estabelecida em 1989 com o objetivo de promover a integração comercial de seus membros e reúne 21 territórios da Ásia e das Américas banhados pelo Oceano Pacífico. Sobre a China, logo antes da cúpula da APEC, os presidentes Xi Jinping e Donald Trump se encontraram no dia 30 de outubro durante uma reunião à margem da cúpula e que ocorreu no aeroporto da base militar de Kimhae. A conversa de pouco menos de 2 horas ocorreu em meio a uma guerra econômica entre as duas maiores economias do mundo. Trump descreveu o encontro como um grande sucesso e anunciou uma viagem à China em abril de 2026 para novas discussões e para negociar outras questões, como Taiwan, que não foram abordadas nesse encontro na Coreia do Sul. Ele anunciou uma redução de 10% nas tarifas sobre as importações de fentanil na China e um acordo renovável por 1 ano para o fornecimento de terras raras. Os detalhes seriam discutidos posteriormente. Trump também garantiu que Washington e Pequim trabalhariam juntos na guerra na Ucrânia e declarou que a China compraria grandes volumes de soja e outros produtos agrícolas. A China é um mercado crucial para os produtores de soja dos Estados Unidos, mas congelou as importações por causa das tensões comerciais. Xi Jinping anunciou que intensificaria os esforços para combater a exportação de componentes necessários para a fabricação de fentanil por certas empresas chinesas para os Estados Unidos, sem dar detalhes, e pediu conclusão iminente dessas negociações. A China também concordou em suspender por 1 ano as restrições impostas em 9 de outubro a várias exportações, incluindo algumas relacionadas a terras raras, que haviam desencadeado uma nova onda de tensões com os Estados Unidos e a União Europeia. Espera-se agora que os dois países assinem um acordo comercial em breve. Esse recente acordo comercial entre China e Estados Unidos promete reconfigurar temporariamente o mercado global de soja. Se os números divulgados por autoridades estadunidenses forem confirmados, a China deverá adquirir 12 milhões de toneladas de soja ainda este ano, e entre 2026 e 2028 deverá manter compras anuais de 25 milhões de toneladas. Este volume representa um retorno ao padrão comercial anterior à guerra tarifária de 2018, quando os chineses eram os principais importadores da soja dos Estados Unidos. Da China para o Japão, após participar da cúpula da ASEAN na Malásia, Donald Trump foi ao Japão para negociar comércio e defesa com a recém-empossada primeira-ministra japonesa Sanae Takaichi em 28 de outubro. Ele elogiou a nomeação dela como primeira mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra do Japão e seu compromisso em acelerar o fortalecimento das Forças Armadas japonesas. Os dois líderes assinaram um acordo-quadro destinado a garantir o fornecimento de minerais essenciais e terras raras, com foco em sua extração e processamento. Os países identificaram projetos de interesse comum em áreas como ímãs e baterias, para formar reservas e reduzir a dependência da China para esses minerais, que são fundamentais para a fabricação de inúmeros produtos, de smartphones a caças. Japão e Estados Unidos já haviam chegado a um acordo comercial, mas alguns pontos permaneciam sem solução. O Japão investirá 550 bilhões nos Estados Unidos até 2029 em construção naval, importações de soja e gás e picapes Ford,
desde que Trump reclamou que não vê carros americanos nas estradas japonesas. Na verdade, ele garantiu esses 550 bilhões do Japão, ameaçando impor tarifas superiores aos 15% já aplicados. Essa oferta forçada foi descrita como extorsão por alguns veículos de comunicação, mas Takaichi espera amenizar os apelos de Donald Trump para que o Japão invista mais em sua defesa. O país atingirá 2% de seu PIB em gastos com defesa em março de 2026, 2 anos antes do previsto. Na sequência, Donald Trump foi a Seul, na Coreia do Sul, e no dia 26 de outubro, ele e o presidente sul-coreano Lee Jae-myung finalizaram os detalhes do acordo comercial que havia sido apresentado no final de julho, pelo qual a Coreia do Sul evitaria o pior das tarifas sobre suas importações com o aporte de 350 bilhões de dólares em novos investimentos nos Estados Unidos. Os dois concordaram que Seul dividiria o valor em 200 bilhões de dólares em dinheiro a serem pagos em parcelas de 20 bilhões de dólares e os outros 150 bilhões seriam investidos na construção naval, um setor que a Coreia do Sul prometeu ajudar Trump a retomar nos Estados Unidos. Enquanto ocorria o encontro oficial, centenas de manifestantes se reuniram perto do local para protestar contra Trump. Houve confrontos com a polícia. Kwon Young-gok, ex-candidato à presidência pelo Partido da Justiça de centro-esquerda, que participava do protesto, declarou: líderes mundiais e governos estão ocupados bajulando Trump e demonstrando todo tipo de charme diplomático possível apenas para persuadi-lo a reduzir as tarifas estadunidenses em alguns pontos percentuais. O presidente sul-coreano também prometeu gastar mais em defesa, buscando dissipar a preocupação de Trump de que os aliados dos Estados Unidos não estavam fazendo a sua parte na área militar. Também pediu que os Estados Unidos permitissem ao país reprocessar combustível nuclear para alimentar submarinos que pudessem rastrear embarcações norte-coreanas e chinesas por períodos mais longos. De acordo com um pacto entre os dois países, Seul está proibida de reprocessar sem o consentimento de Washington. Trump prometeu ajudar a resolver os problemas entre as duas Coreias, que ainda estão tecnicamente em guerra, já que o conflito de 1950 a 53 terminou com um armistício, não com um acordo de paz. Indo agora para a Europa, com as eleições nos Países Baixos e 98,5% dos votos apurados até amanhã de hoje, o Partido de Centro-Esquerda D66 e o Partido da Liberdade PVV, de extrema-direita, estavam projetados para conquistar 26 cadeiras cada um na Câmara Baixa do Parlamento, que é composta por 150 assentos no total. Independentemente do resultado, é praticamente certo que Geert Wilders, líder da extrema-direita, não será primeiro-ministro, já que todos os principais partidos descartaram a possibilidade de governar com ele. O resultado abre caminho para que o líder do D66, Rob Jetten, de 38 anos, forme um governo. Para uma multidão que celebrava o resultado, Jetten disse: mostramos não apenas à Holanda, mas também ao mundo que é possível derrotar movimentos populistas e de extrema-direita. Milhões de holandeses hoje viraram a página e se despediram da política da negatividade, do ódio, do interminável "não, nós não podemos". Jetten cresceu no último mês ao fazer campanha com a promessa de resolver a escassez de moradias, investir em educação e abordar as preocupações com a imigração. Já Wilders, conhecido por sua postura anti-muçulmana, propôs negar todos os pedidos de asilo, violando os tratados da União Europeia, enviar refugiados ucranianos do sexo masculino de volta para seu país devastado pela guerra e suspender a ajuda ao desenvolvimento para financiar energia e saúde. Com a vitória de seu partido em 2023, Wilders formou uma coalizão totalmente conservadora, embora seus parceiros se recusassem a apoiá-lo como primeiro-ministro.
ele derrubou o governo em junho devido à recusa em adotarem suas medidas linha dura. Dos Países Baixos para a Sérvia, neste 1º de novembro, dezenas de milhares de pessoas marcaram o primeiro aniversário do desabamento do teto da estação ferroviária na cidade sérvia de Novi Sad, observando 16 minutos de silêncio em homenagem às 16 vítimas da tragédia. Às 11h52, hora local, horário em que o incidente ocorreu em 1º de novembro de 2025, uma grande multidão permaneceu em silêncio em frente à estação ferroviária. 13 pessoas, incluindo o ex-ministro da Construção, Goran Vesic, foram indiciadas em um processo criminal relacionado ao desabamento, mas ainda não foram julgadas. Uma investigação anticorrupção separada continua em andamento, paralelamente a uma investigação apoiada pela União Europeia sobre o possível uso indevido de seus fundos no projeto. Protestos regulares liderados por estudantes têm tomado conta da Sérvia desde o acidente, que se tornou um símbolo da corrupção enraizada. Os manifestantes inicialmente exigiam uma investigação transparente, mas seus apelos logo se intensificaram, passando a exigir eleições antecipadas. Os protestos levaram à renúncia do primeiro-ministro, à queda de seu governo e à formação de um novo. Em desafio, o presidente nacionalista Aleksandar Vučić permaneceu no cargo, negou as acusações e rotulou os manifestantes como conspiradores golpistas financiados por estrangeiros. No entanto, em pronunciamento público televisionado no dia 31, um dia antes da marcha, Vučić pediu desculpas por ter dito coisas das quais agora se arrependia. Milhares marcharam da capital Belgrado por cerca de 100 quilômetros e de outras partes do país, incluindo Novi Pazar, a cerca de 340 quilômetros ao sul da capital, e levaram 16 dias para concluir essa marcha. Moradores de Novi Sad foram às ruas saudar os manifestantes, soprando apitos e agitando bandeiras. Após discursos, uma apresentação de coral e uma caminhada pelo centro de Novi Sad, milhares de pessoas se reuniram às margens do rio Danúbio na noite de sábado para prestar a última homenagem do dia às vítimas. O governo declarou sábado como dia de luto nacional, enquanto o chefe da Igreja Ortodoxa Sérvia, Patriarca Porfirie, presidiu uma missa em memória das vítimas na igreja de São Sava, em Belgrado. Centenas de pessoas compareceram a essa missa, incluindo ministros do governo e o próprio presidente Vučić. Milhares de outras pessoas se reuniram em frente à igreja e acenderam velas em homenagem às vítimas. A Sérvia busca formalmente a adesão à União Europeia, mas o processo está paralisado porque Vučić tem estreitado laços com a Rússia e a China, ao mesmo tempo que é acusado de reprimir as liberdades democráticas. Os protestos permaneceram em grande parte pacíficos, mas em meados de agosto degeneraram em violência que os manifestantes atribuíram às táticas repressivas dos apoiadores do governo e da polícia. Por hoje ficamos por aqui. Muito obrigado.